Primeiro, vamos agradecer novamente os patrocinadores, que são a Elotec, a Eleflow, a SPM, a DB1, a Viva Web e a Tecnospeed. Porque sem eles, nosso evento não seria possível de ser realizado. Agradecemos vocês também por terem se inscrito em nosso evento e aos nossos convidados pela disponibilidade e por aceitarem o nosso convite. A palestra a seguir tem como tema Machine Learning no mercado nacional, caso de uso, com Dirceu Filho. Dirceu é arquiteto de soluções e dados, sênior com mais de 10 anos de experiência em vários setores no mercado, incluindo financeiro, governo, varejo, internet, supply chain, indústria de manufatura e serviços. Possui grande experiência em desenvolvimento do back-end de sistemas com Java e Scala. Professor adjunto por mais de 10 anos na Universidade Paulista e mestre em Engenharia Elétrica pelo Laboratório de Sistemas Integráveis Poliusp. Uma salva de palmas para o Dirceu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pela presença. Sei que hoje está um dia difícil aqui, chovendo, o trânsito parado, meio complicado. Também sofri um pouco para chegar aqui. Mas eu já estou acostumado, porque eu moro em São Paulo e lá isso é todos os dias. Acontece sempre. Muito prazer. Já vi a carinha de alguns de vocês que estiveram na feira ontem ou estiveram nos workshops. Meu nome é Dirceu, eu trabalho na Eleflow, a gente trabalha com dados. E eu vou fazer essa palestra para vocês de Machine Learning. Eu estou aprendendo a usar esse negócio aqui. Você pulou? Não. Agora eu faço. Tem um pequeno videozinho que vai ser esse som, mas é só um videozinho institucional da Eleflow. Bom, acho que vocês já fizeram uma apresentação minha, bem melhor do que eu vou fazer aqui, mas basicamente meu nome é Dirceu, eu não sou formado em ciência da computação, tá? Eu vim da área de microeletrônica, sou formado pela FATEC, fiz mestrado, tenho bastante experiência em desenvolvimento de software, tá? Trabalhei bastante tempo no mercado, com Java, com Scala e com algumas dessas linguagens que estão aqui. Eu sou bastante apegado à comunidade open source, eu contribuo bastante em projetos open source, aqui tem uma lista de alguns dos quais eu já contribuí, tá? Eu acho isso bem interessante para formar portfólio para vocês que estão saindo da universidade agora. Contribuam. A agenda aqui vai ser o seguinte, eu vou falar um pouco de Machine Learning, um pouco da linha do tempo de Machine Learning, né, de onde ela surgiu, como foram as primeiras pessoas que pensaram nela. Falar um pouco de dados, porque é muito importante você entender e ter uma estrutura de dados muito bem fundamentada antes de fazer um projeto de inteligência artificial. Contar os papéis dos times de dados, que eu acho importante para vocês que estão aqui conhecer quais são as oportunidades de carreira que tem no mercado e explicar alguns casos de Machine Learning e talvez fazer uma discussão no final de como será o futuro. Essa palestra basicamente é sobre inteligência artificial, casos de uso no mercado nacional. Espero que vocês gostem. Espero que ela não me deixe na mão também. Inteligência artificial começou lá em 1950 com Alan Turing. Tá? Foi a primeira pessoa que pensou, será que as máquinas podem pensar? Até meio pleonasmo isso, né?
ele fez esse questionamento em 1950. Para vocês verem, é um tema bem antigo, né? Em 1950, ele conseguiu pensar numa coisa que foi aplicada 50 anos depois. A inteligência artificial começou a ser aplicada no mercado, crescer com mais força a partir dos anos 2000. Hoje, ela está em todos os lugares, inclusive no bolso de vocês, né? Em 56, foi quando o John introduziu o termo inteligência artificial pela primeira vez. Ninguém tinha pensado em como chamar isso, ele fez esse pensamento e teve a ideia de chamar inteligência artificial como a capacidade de uma máquina realizar funções de pensamento, tomar decisões a partir de modelos, né? Em 85, o Charniak e o McDermott consideraram a inteligência artificial como um ramo da ciência da computação. Então, a partir desse momento, ela virou um braço ali, um branch da ciência da computação, que é onde vocês estão mais próximos e mais inseridos, né? Hoje, ela está presente em vários lugares, tem vários modelos, ele ajuda vocês a chegar aqui, pegando um Uber, um 99, tá? Para escolher o motorista, para escolher a melhor rota. Ele ajuda vocês a pesquisarem coisas na internet, ele ajuda vocês a pesquisarem vídeos, ele ajuda vocês nos matches, mas eu não vou entrar muito nessa parte porque o pessoal vai reclamar. E ele ajuda numa série de coisas, mas todo celular tem alguma coisa de machine learning ou de inteligência artificial lá no fundo rodando. Vou começar por uma introduçãozinha de dados, que é uma parte muito importante. A gente não consegue ter um modelo performando muito bem se a gente não tiver os dados totalmente muito bem estruturados, tá? E é muito ainda incipiente no mercado encontrar empresas que são maduras na parte de dados. Quando a gente fala de dados, a gente gosta de usar esse snapshot do Domo, que é a figurinha ali do canto. Esse é o snapshot do ano passado, de 2021, tá? O que ele pega? Ele pega a cada minuto o que acontece em média em cada uma dessas empresas. Por exemplo, 668 mil mensagens mandadas no Discord. Eu aposto que muitos de vocês usam e são parte desse número aqui, né? 694 mil horas de vídeos no YouTube rodada a cada minuto. Todo mundo deve usar o YouTube aqui, a grande maioria de vocês, né? Outras coisas que vocês devem usar, o Snapchat, 2 milhões de Snapchats por minuto. Tá? É um número absurdo. Se você parar para pensar, a cada minuto, desde que eu comecei a palestra, já foi uns 10 milhões de Snapchats. É muita coisa. É um volume absurdo de dados, né? Isso leva a gente ao texto ali de no ano passado foi gerado 79 zettabytes de dados. É um número tão grande, que não cabe se a gente colocar aqui na palestra em números completos. Uma coisa a se destacar é que até 2025, ou seja, daqui a praticamente 3 anos, esse número vai dobrar. Ou seja, cada vez mais a gente tem dados sendo gerados e esse volume aumenta absurdamente a cada ano que passa. É claro que a pandemia da Covid acelerou bastante tudo isso, porque todo mundo foi para casa, né? Vocês tiveram aula em casa quando vocês estavam aqui e quase nada de dados era gerado. De repente tinha que fazer uma apresentação, os professores sofreram, tinha que gravar um vídeo, os professores sofreram, os alunos sofreram, mas aconteceu e a gente conseguiu se virar. Ele acabou sendo uma perturbação ou uma anomalia no gráfico de tendência de dados, porque a Covid gerou um impacto e uma aceleração muito grande do que aconteceu. Entre 2010 e 2020, há 2 anos atrás, o número de dados gerados aumentou em 5.000%. Eu falo esses números para chamar a atenção de vocês o quão importante é e o quão grande essa área vai ser, está se tornando e cada dia mais vai ser mais importante. Tá? 80 a 90% dos dados criados na internet, eles são não estruturados. Não vai chegar uma tabelinha com coluna certinha, com nome para você. Esses dados vão ter que ser trabalhados. E isso é muito importante. Tem um trabalho muito forte, muito importante de engenharia que rola aqui por trás. Grande parte das coisas e dos dados que estão sendo gerados, eles são por causa do IoT, né? Hoje,
Lâmpada é conectada na internet porque você consegue mudar a cor da lâmpada da sala da sua casa se você quiser, através de um aplicativo no seu telefone. A tomada liga e desliga quando você clica num telefone. Tem interruptor que você liga e desliga a lâmpada usando um aplicativo de celular. E tudo isso gera dados. Então você está num lugar aqui, tem umas 18, 20 lâmpadas que não tinha nada e de repente amanhã tem 20 dispositivos conectados na internet gerando informações que podem ser usadas. Vamos desligar aqui as da frente porque agora vai ter uma palestra e precisa ficar mais escurinho para todo mundo enxergar. A gente pode ter uma configuração de todas ligadas, de meia ligadas. Então, X, dá para fazer desenho, dá para fazer várias coisas. Tudo isso gera dados e precisa de software. Então, a nossa área de computação e a nossa área de dados, ela é muito importante, cada dia mais. Eu gosto bastante de usar essa imagem, eu não sei se alguém conhece. Muitos de vocês podem estar imaginando, será que é o lago do Parque do Engar, antes de 1950? Quando você dá uma voltinha ali em volta do parque, aparece, né, Maringá 70 anos, 1952 tinha isso, 1954 tinha aquilo, caiu o avião, várias coisas da história do Maringá, né? Mas não é o lago do Parque do Engar. Isso daqui é uma história muito interessante, eu acho que ela tem uma correlação com dados muito boa. De repente tinha alguém andando no meio do mato, tinha uma montanha aqui, e o cara tropeçou numa pedra de ouro. É um lugar chamado Serra Pelada, tá? Daqui saíram 900 toneladas de ouro, o que hoje equivale ao Brasil 10% do nosso PIB em valor de mercado. Tinha uma montanha, de repente os caras falaram, tem ouro aqui, foi uma correria, milhares de pessoas foram para lá, morreram lá, trabalharam lá, enriqueceram, empobreceram e a montanha virou um lago contaminado com mercúrio, extremamente contaminado com mercúrio. Apesar da água ser azul e limpa, ela é muito contaminada. Mas o que isso tem em relação com os dados? Bom, de repente você tem uma base de dados lá na sua empresa e você tropeça numa pepita de ouro, ou você tropeça numa tabela, ou você tropeça em algum lugar que pode gerar muito valor. As empresas hoje têm muitos dados que não são usados corretamente ou não são usados para nada, e eles podem ser usados, tá? Essa é uma correlação que eu gosto de fazer, porque eu enxergo um potencial muito forte nos dados que já estão nas empresas, e eles precisam ser trabalhados, e quem vai trabalhar somos nós e vocês que estão aqui, tá? Vocês que vão trabalhar com dados no futuro, eu espero que todos venham trabalhar com a gente, vão mexer nisso daqui e gerar valor através dessas informações que estão lá já. Muito importante também comentar com vocês do ciclo de vida do dado, né? O dado não nasce e aparece bonitinho lá na tabela, no Power BI, no Dash, e está prontinho para a gente usar. Ele tem todo um contexto que vai ser gerado. Por exemplo, toda empresa tem múltiplos sistemas que estão rodando e esses sistemas, cada um tem o seu contexto. Então, por exemplo, um ERP, um CRM, um sistema de controle de produção, cada um deles ali tem uma forma e cada forma é um contexto daquele sistema. Você não consegue cruzar dados de múltiplos sistemas porque eles estão em lugares separados. A ideia que a gente tem aqui de construir um lugar centralizado de dados, que a gente costuma chamar de data lake, é trazer todos esses dados da mesma forma como eles estão lá no sistema de origem. Por que a gente faz isso? Porque é muito importante você ter rastreabilidade do seu dado. Você precisa ter uma foto de como ele chegou e uma foto de como ele está. Porque você consegue mapear todo o caminho que ele percorreu e isso é muito importante para você mapear ou erros ou acertos no seu trabalho. Aqui tem um trabalho muito forte de fazer transformação, preparação e colocar todos esses dados no mesmo formato. A primeira camada a gente chama de camada crua, raw, eu passo para vocês no próximo slide. A segunda camada a gente chama de camada silver. Aqui os dados já estão interligados, dados cruzados de vários sistemas, numa forma em que você consegue olhar para todos como sendo uma comunidade só. Da mesma forma que eu olho para vocês aqui, eu vejo todos como alunos da UEM. Ou quase todos, tem alguns professores também, né? E alguns formatos.
Depois que o dado está trabalhado, chegou a hora de olhar para ele e ter ideias, que a gente chama de camada Gold, por isso que ele está amarelinho. Aqui você consegue fazer análises usando dashboards e, através dos dashboards, com esses dados muito bem trabalhados, você consegue tomar decisões melhores para o seu negócio. Tá? Então, a ideia é que você tenha a completude dos dados da sua empresa, do seu negócio, de maneira que você consiga tomar decisões mais assertivas. Quando você tem um pedaço dos dados, você não consegue tomar uma decisão mais universal. Aqui é possível. E é possível também fazer algoritmos de análise preditiva. Ou seja, além de você ver o passado, que é feito com análise, você consegue prever o futuro. Você consegue prever que ia chover hoje? Não, isso é mais difícil, até dá, mas você consegue prever o quanto você vai vender no futuro, quando a sua máquina vai quebrar. Você consegue prever, separar os seus clientes, dividir quais vão consumir tais tipos de produto, quais não. Ontem eu conversei com alguns de vocês, você tem um exemplo de uma empresa que consegue mapear, um e-commerce que consegue mapear quando uma mulher está grávida só pelos cliques que ela dá na página dele. E tem todo um ciclo de produtos que são oferecidos para a mulher durante o período da gravidez. Não adianta você oferecer uma madeira no primeiro mês, ela tem 8 ainda para percorrer, e isso não está na hora de mostrar esse tipo de produto. Então, eles têm produtos específicos, eles mandam marketing direcionado específico para cada período da gravidez. Isso é uma bela sacada. E isso acontece direto com a gente quando você recebe um e-mail de uma empresa oferecendo produtos para vocês. Quando você compra um celular, vem um anúncio de uma capinha e um anúncio de uma telinha de proteção. Quando você, talvez numa operadora de celular, para você trocar o seu plano, todos os serviços eles estão relacionados, os dados estão lá, eles precisam ser trabalhados para gerar valor, para quem vende, para quem trabalha e para o core do seu negócio. Quando a gente fala de arquitetura de 3 camadas, aqui tem umas imagens que remetem à nossa infância. Acho que a grande maioria de vocês brincaram de Lego e sabem que quando chega o Lego é uma alegria. Aí o que você faz? Abre a caixinha, joga na sala e vira essa bagunça. Que são a camada crua, a foto do sistema, dos dados, como eles estão no sistema de origem. Não que eles sejam totalmente bagunçados, mas eles também não são muito lá organizados. A gente faz um trabalho de organização, separando por cor, separando o que vai ser usado para construir alguma coisa. É claro que nem tudo a gente usa, mas a parte que vai ser usada ela precisa ser trabalhada, organizada e formatada. Isso é o que acontece na camada intermediária. E na camada final é o produto, a montagem, é aquilo que você esperava como objetivo. É ali que você mostra e você dá forma aos seus dados. Tá? Existem 2 maneiras de chamar essas camadas, ou Raw, Curated e Trusted, que são uma abordagem, ou camada bronze, silver e gold, que são muito próximas, é mais fácil a gente fazer o link com as Olimpíadas, com a Copa do Mundo, que vai acontecer daqui a pouco. O que a gente tem? Beleza, a gente tem os dados e tal, agora a parte que interessa para vocês. O que a gente tem de vaga, o que a gente tem de oportunidade de trabalho em time de dados? A gente tem 3 papéis principais. Existem outros que são menos volumosos em níveis de carreira e precisam de uma maturidade maior das empresas, mas esses são os 3 principais. O engenheiro de dados é aquele que pega a bagunça, o dado bagunçado, o dado original, o dado cru, conecta nos sistemas de origem e trabalha eles para produzir uma estrutura de dados que vai ser usada pelos analistas e os cientistas. Tá? Essa pessoa, ela precisa ter, ela tem um trabalho que vai garantir que os dados gerados sejam corretos, estejam validados. Ele vai implementar esse sistema de segurança de acesso. Governança é um tema muito importante. Tá? Controle de acesso é algo muito importante. Todo dia a gente ouve empresas que deixaram os dados vazarem. Quando a pessoa entra lá, se ela tem acesso a todos os dados da empresa, é uma alegria para o hacker. Para o dono da empresa é uma tristeza, porque é um risco muito grande. Né? Então, controlar quem acessa os dados da empresa é muito importante.
essa pessoa precisa ter o quê? Conhecimento em cloud, seja ela AWS, Google ou Azure. Ela precisa ter conhecimento em programação e SQL e precisa ter um conhecimento ali de banco de dados, sistemas de dados para interagir com eles, tá? Essa pessoa que vai preparar os dados que vão ser utilizados pelas outras carreiras. Consegui tirar ela, né? Vamos lá. O que é um analista? Um analista é a pessoa que vai pegar os dados que estão ali preparados para o engenheiro. Você viu que ele gerou o banquinho, o analista vem, pega o dado já semi-preparado e vai gerar insights a partir dele, seja através de decisões ou dados numéricos ou através de dashboards. Aqui tem uma ilustração, eles geralmente não gostam de gráfico de torta, de pizza. Ele é um gráfico meio não muito querido por essa galera, mas aqui foi só uma ilustração, tá? Essa é uma pessoa que precisa gostar de UI, ter um pouquinho de UI, porque o dado tem que ser mostrado no lugar correto, da maneira correta, para ele ser interpretado da maneira correta. De nada adianta você ter uma tabela lá toda confusa, um gráfico no meio do nada, com muitas linhas, muitas barras, não funciona. As cores precisam estar corretas. Você misturar azul com verde, com vermelho no mesmo gráfico, muitas vezes fica cansativo e aí você não consegue olhar para aquilo muito tempo. Essa pessoa precisa ter esse tipo de conhecimento, mas também precisa conhecer SQL, porque afinal de contas, é através do SQL, do Python e do R que ele vai acessar os dados, manipular e gerar essas informações, essas sacadas. Ele consegue fazer simulações para averiguar se aquilo é realmente um problema, se aquele dado que ele está mostrando, se aquela requisição que ele recebeu é realmente um problema que precisa ser trabalhado ou não, tá? Se ele vai gerar algum valor. Então, esse é o papel de um analista de dados. Finalmente, tem o cientista de dados. O que é um cientista de dados? A grande maioria de vocês, quando foi lá perguntar no nosso stand, queria saber o que o cientista de dados faz, o que ele faz, o que precisa ser. Essa é uma carreira um pouco mais, uma senioridade um pouco maior, tá? Existem pessoas que já saem da faculdade e vão direto para lá, mas eu enxergo que ele precisa passar, que vocês, passando pelas outras carreiras antes, chegam aqui com mais bagagem. E o trabalho de vocês fica numa qualidade melhor. O cientista de dados é a pessoa que vai pegar dados de diversas partes da empresa, ele vai receber uma requisição e ele vai conseguir entender quais dados são importantes para tomar aquela decisão, para colocar no modelo e esse modelo tomar aquela decisão. Será que se a gente fosse avaliar quantas cadeiras vazias tem aqui, a cor da cadeira seria importante? Eu acho que ela é irrelevante. É mais ou menos esse tipo de trabalho que ele faz, só que, claro, com outro tipo de coisas, né? Então, ele precisa ter um conhecimento ele trabalha próximo do engenheiro, ele precisa ter um conhecimento de desenvolvimento, tá? E isso é muito importante porque a construção do modelo, a forma de colocar e de codificar é importante ter uma qualidade, uma leitura correta, porque às vezes um engenheiro faz, ou um cientista faz, outro vai acompanhar um modelo em produção, se não tiver fácil de ler e entender, gera uma complicação. Esse tipo de experiência como desenvolvedor é muito importante nessa área, tá? E ele precisa ter conhecimento de estatística, de machine learning, de SQL e de Python. Esses são os conhecimentos principais ali do cientista de dados e esse é o papel que ele faz. Ele vai pegar o dado, gerar um modelinho. Aqui a gente usou o XGBoost, que é um dos mais famosos, como exemplo, e ele vai trabalhar os dados para gerar predições. Voltando ali no slide anterior, alguns slides anteriores, eu vou colocar para vocês aqui onde cada um deles entra. Então, o engenheiro de dados, se vocês lembrarem a figurinha vermelha, com o cabelinho meio empinado ali, ele entra na integração. Ele vai capturar os dados, vai conectar os sistemas fonte e jogar esses dados no lake. Depois o analista vai entrar na parte de fazer dash e tirar insights. Ele é a pessoa que trabalha nessa parte aqui, se vocês lembrarem, ele é um azul um pouco mais escurinho e ele penteia o cabelo para o lado oposto do engenheiro. Já o cientista não, eles estão com o cabelo penteado no mesmo lugar porque eles trabalham juntos
o cientista trabalha fazendo análise e diagnósticos, né, com os dados e fazendo modelos de predição para gerar previsões com os dados daquela empresa ou daquele lugar. Chegamos finalmente na parte de Machine Learning. Então aqui vou explicar para vocês um pouco alguns tipos, como que eles são divididos e o que é Machine Learning, né? Machine Learning são algoritmos que ele aprende um contexto a partir de dados e a partir desse contexto ele consegue tomar decisões. A grande maioria desses algoritmos hoje, a absoluta maioria, você ensina um contexto, a partir daquele mesmo contexto ele atua e faz predições. Existe uma empresa que conseguiu fazer um modelo que toma decisões com dados com os quais ele não foi treinado. Isso ainda é muito incipiente e está sendo colocado à prova. Mas não é nada do que a gente vê nos filmes. Não é uma máquina que vai vir exterminar todo mundo, ele vai aprender bater prego, ele vai bater prego, ele não vai conseguir apertar um parafuso. Tá? Ele vai pintar a parede, ele não vai conseguir construir a parede, ele vai conseguir pintar a parede. Você ensinou um contexto, ele atua em cima daquele contexto. Tá? Eu acho legal comparar onde está presente, eu falei lá no começo, no bolso de vocês, né? E eu acho legal comparar Machine Learning com software, que é o que vocês estão mais próximos agora na faculdade. O software ele trabalha com uma regra, né? Você tem uma regra, a partir daquela regra as coisas são executadas. Por exemplo, terça e quinta, mais ou menos nesse horário, tem um carro lá da Maringá FM rodando perto do Parque do Ingá, fazendo um passeio ciclístico. Se você quiser andar de bicicleta, você pega a sua bike e vai lá, o carro está lá. Essa regra é fixa. Toda terça e quinta ele está lá, toda terça e quinta ele dá um rolê, toda terça e quinta tem famílias, tem pessoas, que estão fazendo exercício e eles estão lá fazendo esse tipo participando desse evento. Um algoritmo de Machine Learning ele trabalha diferente, ele não tem uma regra fixa, ele trabalha com os dados, ele trabalha com aquele contexto e ele toma decisões a partir daquilo. Então, hoje, provavelmente não é um dia muito bom para andar de bicicleta, porque está chovendo baldes de água. E aí, se o carro estiver lá andando por causa de uma regra fixa, provavelmente não vai ter nem 10 pessoas. Diferente de terça-feira que tinha umas 70, 80 lá, brincando, passeando e se divertindo. Com o algoritmo de Machine Learning, você consegue ensinar um contexto, ele consegue tomar decisões não fixas em regras, ele consegue tomar decisões a partir dos dados. Vai chover? Vai. Nem adianta colocar o carro lá, não vai aparecer ninguém, não faz sentido. Né? Não adianta você ter uma regra fixa, você pode ter uma regra que seja variável. O Machine Learning trabalha dessa forma. A gente consegue dividir em métodos diferentes o que é o Machine Learning. Né? Aqui eu tenho um exemplo de supervisionada, não tem nada a ver com alguém olhando ele, tá? A primeira vez que eu li isso, eu falei, nossa, será que alguém ficou olhando? Não, não tem nada a ver com isso. A supervisionada funciona da seguinte maneira, você ensina para ele o que é, você tem parte dos seus dados, ela vai ser usada para ele entender que ele vai prever aquilo. Então você pega uma coluna, uma dos seus tipos de dados, e ele vai usar aquilo como inferência. O resto dos seus dados ele vai ser usado para inferir o dado anterior. Então aqui no exemplo, a gente quer pegar imagens e prever se é um cachorro quente ou não. Tá? Concordo que o exemplo não é muito bom, mas se você olhar, ele só trocou um cachorro quente por uma bota. Ninguém vai colocar uma bota numa caixa de cachorro quente. Mas a gente consegue o algoritmo, a gente consegue treinar ele para que ele identifique e saiba que aquilo não é um cachorro quente. E óbvio que identificar cachorro-quente também não é um exemplo muito palpável, mas você consegue prever outras coisas, eu vou dar exemplo para vocês. A não supervisionada ela é diferente. Nela, você não está querendo prever parte dos dados, você está querendo agrupar parte dos seus dados. Então, você vai pegar os seus dados, jogar dentro de um algoritmo, ele vai fazer seleção e agrupar por similaridade. Então, você tem uma comunidade e talvez o exemplo mais forte que tenha hoje na nossa cabeça seria pegar todo mundo aqui e saber quem vocês vão votar. Eu não vou entrar nessa seara porque está muito complicado, mas através de dados talvez dê para inferir para onde vocês vão. A semi-supervisionada mistura as duas.
Então ela vai pegar parte do dado que ele quer prever e dados que vão ser usados para agrupar. Com isso, em alguns casos, a gente consegue ter resultados melhores. Tá? Você vai conseguir melhorar a performance do seu algoritmo misturando as duas camadinhas. E o Reinforced Learning é um tipo de algoritmo, os que eu passei até agora são algoritmos que você treina, põe para executar, ele sabe aquele contexto. O Reinforced, ele trabalha diferente. Ele vai aprendendo a cada dado que chega. É como se ele ficasse de recuperação a cada dado que chega, ele vai aprendendo, uma hora ele melhora, né? Ele vai melhorando, ele vê aquilo várias vezes, ele vai evoluindo. Eu falei, a recuperação não foi um termo muito bom, porque ele, teoricamente, manda melhor do que as recuperações, quem fica de recuperação. Vamos para a parte que é a mais importante, a mais legal da palestra, que são os casos de uso. Onde a gente está com casos de uso hoje? Eu trouxe para vocês 3 casos que a gente implementou no mercado nacional, tá? Para trazer uma proximidade. Eu vejo que não adianta trazer um caso que foi implementado no Japão. Ele foi implementado no Japão, ele não foi implementado no mercado nacional. Eu gosto de pegar esses casos porque eles foram implementados aqui por nós. A detecção de anomalia. Detecção de anomalia é algo muito legal. Eu adoro esse algoritmo, eu tenho paixão por ele. O que a gente fez? A gente conseguiu pegar dados de IoT, lembra a IoT que a gente falou lá no começo da palestra? As máquinas hoje de uma indústria, elas têm dados de performance, ela conta quantas peças a máquina fez, qual que é a temperatura, qual vibração no eixo XYZ a máquina vibra, ela mede várias coisas daquela máquina. De diversas máquinas, toda a indústria tem isso. Esses dados podem ser usados para detectar algumas coisas no comportamento dessa máquina. Então, a gente fez um algoritmo supervisionado que lia a vibração de uma máquina de um moinho de cimento, que é uma máquina pequena, ela deve ser mais ou menos o dobro do tamanho dessa sala, e ela fica moendo pedras para gerar cimento. Com a vibração do eixo X, Y e Z dessa máquina, a gente conseguiu detectar qual que é o valor, qual que é o comportamento padrão dela. Ela tem um comportamento padrão, e se você chegar lá e olhar para ela, você não vai saber se ela está vibrando mais ou menos. É algo muito peculiar. E é claro que a gente nunca deseja que ela chegue naquele estado. E o nosso algoritmo aqui conseguiu detectar anomalias nos dados de comportamento, e a gente conseguiu identificar 120 dias antes de uma máquina quebrar que ela estava começando a ficar meio capenga. E aí, é uma máquina que o rolamento dela custou $800 mil. Não é uma máquina que você vai ter 10 rolamentos dela no estoque, quebrou, você vai lá, pega e troca. Para trocar essa máquina, para parar ela, você demora uma semana. Para ligar, você demora mais uma. Se ela quebrar de repente, você precisa entregar uma ponte, alguma coisa que tem uma encomenda muito grande, você vai ficar em apuros. Quanto mais cedo você detectar a falha, melhor, porque você planeja a sua produção. Então aqui você consegue colocar dados de machine learning para alterar o planejamento de produção e melhorar a performance do seu negócio. Tá? A gente também usou esse tipo de algoritmo para detectar localidades de falha. Então, a gente tem um caso de caixas eletrônicos onde a empresa precisa dar manutenção em caixa eletrônico, e dar manutenção em caixa eletrônico é algo muito peculiar. Porque não é só mandar a pessoa que dá manutenção no caixa eletrônico, ele vai lá, aperta um parafuso e está tudo certo. Você precisa mandar um cara armado, você precisa mandar um carro forte, porque se ele abrir o cofre e sair voando nota de dinheiro, imagina o roubo que dá. A ideia aqui era detectar onde iam falhar as próximas máquinas de um banco. Porque em Maringá, beleza, tem caixa eletrônica espalhada em vários lugares. Em Sarandi, talvez não, né? E aí é mais difícil, fica um pouco longe, sem preconceito. Foi a primeira cidade que veio o nome na cabeça, não sei se tem alguém de Sarandi aqui. Mas a ideia é fazer com que essas manutenções fossem planejadas, você alocasse a pessoa e deslocasse a pessoa lá, porque às vezes lá só tem um caixa eletrônico, e quando ele para, a empresa para de ganhar dinheiro, para de gerar valor. Tá? A ideia é detectar que as coisas aconteçam antes e melhorar a performance do seu negócio. Quando a gente fala de detecção de anomalia e fraude, eu gosto bastante de usar o OLE. Não sei se vocês brincaram, tiveram livros do OLE, eu tinha alguns quando eu era criança.
Então, se eu perguntar para vocês onde está o Oli, quem consegue achar ele aqui? Fraude é mais ou menos assim. Você tem 100 mil transações e 500, 600, 700 delas são fraudes. É como achar o Oli. Todas as transações ali são boas, menos o Oli. Cadê ele? O que a gente tem de característica para encontrar isso? É um trabalho muito grande, muito forte que a gente tem que fazer para achar ele ali no cantinho, ali no meio da galera, né? Trabalhar com transação é complicado, aí a gente volta para uma parte de entender o que é performance de um modelo, né? Se eu falar para vocês que ele acerta 99,7% dos casos, beleza, é um modelo mega power, muito bom, melhor do que qualquer pessoa. Só que se eu falar para ele que todo mundo ali é uma transação boa, ele vai acertar 99%, 99,5% dos casos, porque a fraude é um pedaço muito pequeno. E aí, se você não souber trabalhar os seus dados para identificar o que é uma fraude, acaba passando rios de dinheiro, porque a fraude é um negócio absurdo. E a gente conseguiu fazer um algoritmo da mesma forma que aquele algoritmo que detectava vibração da máquina, a gente conseguiu, na fraude, nas transações financeiras, identificar padrões. E a partir disso, a gente conseguiu identificar o que era uma anomalia, né? E esse algoritmo está sendo usado não para identificar o que é uma transação de fraude, mas para identificar erros de engenharia que abrem portas e que geram caminhões de fraude, porque são caminhões, é muito dinheiro, tá? E o mesmo algoritmo que foi usado para a máquina foi usado aqui. A mesma coisa, a mesma estrutura, ele é um algoritmo bem amplo, bem legal. Às vezes, quando você está trabalhando num lugar, você já tem aquele problema resolvido e você não percebe. Essa aqui foi uma sacada muito legal de pegar um problema muito diferente, usar o mesmo algoritmo e conseguir fazer com que os dois performassem legal. Para vocês terem uma ideia, ele conseguiu detectar um erro de engenharia em 40 minutos. Tá? Meia-noite virou o código, alguém fez o deploy, 40 minutos depois ele estava apitando lá, tem algo errado. Ninguém viu o alarme e ele foi ser detectado 3, 4 horas depois. Nessa brincadeira, já deu uma campanha política ali de fraude em valores financeiros. O forecast é uma palavra bem usada e ele é bem legal também porque ele foi usado para prever demanda. Muitos de vocês falaram, eu estou estudando R, o R é legal. Esse foi um caso que a gente fez com R, tá? A ideia dele é prever a quantidade de vendas que você vai ter no próximo mês. Por incrível que pareça, eu já fui dono de pet shop. E para prever venda de ração era muito fácil, porque tinha três marcas diferentes, 4 tipos de cada marca, e eu tinha que comprar 12 produtos. O dono desse e-commerce que a gente fez, ele tinha 800 mil produtos diferentes. Você imagina uma pessoa sentada em cima de uma planilha de Excel tentando prever a venda de 800 mil produtos para o próximo mês, porque ele tem que saber o quanto ele vai comprar. É um negócio meio complicado, não é uma pessoa, são 2, 3, 4, um time inteiro. E às vezes ele prevê assim, acho que vai ser 500, aí ele vai e compra 500, chega uma requisição de 1.000 e ele não consegue vender, ele perde venda, perde faturamento, perde eficiência. A ideia disso daqui é usar séries temporais, e aqui eu acho que eu posso falar séries temporais, que são dados recorrentes, com um intervalo de tempo recorrente, para prever a sazonalidade de venda. Cada produto, cada área, cada coisa tem uma sazonalidade de venda, mas é muito marcante em e-commerce a Black Friday. É um absurdo. Em 3 dias eles vendem mais do que novembro e dezembro. Todo. Mais do que o Natal. Mais do que o Dia das Mães, mais o Natal, mais um monte de coisa. Eles vendem 3, 4 meses em 3 dias. É muito grande volume. E se ele não tiver o produto lá, ele não vai conseguir entregar. Na minha época, talvez na época dos professores, na Black Friday, quando você comprava uma coisa, demorava 30 dias, 40 dias, chegava no outro ano. Agora, para vocês, não é mais assim. Vocês compram, chegam em 10, 15, uma semana, às vezes 2 dias. Porque as empresas se prepararam muito bem. Eles conseguem prever, eles conseguem se antever
Não adianta você chegar na fábrica lá da Brastemp e falar, eu quero 50 mil geladeiras para amanhã. Eles não vão entregar. Você tem que comprar isso com 3 meses de antecedência. Usando esse tipo de algoritmo, a gente consegue fazer com que eles comprem acertadamente antes de chegar ao evento. E quando chega o evento, ele já está distribuído. E aí é só, entre aspas, vender. Né? Vender é complicado também, mas essa é essa é a ideia de fazer isso. Além de prever os 800 mil produtos, tá? Quando eu estou falando 800 mil produtos, são 800 mil produtos diferentes. Tem 800 mil produtos diferentes para ele vender e ele precisa controlar tudo isso em 2.000 categorias. Não é só prever a venda do produto, é prever a venda da categoria. Porque se lançar um iPhone 14 agora, ele não estava no ano passado, eu não sei o quanto vai vender. Eu preciso fazer uma correlação com 13 que estava no ano passado, com 12 que estava no ano anterior. Então, tudo isso tem que ser trabalhado e pensado pela pessoa que está ali, apoiando por isso que o conhecimento de negócio, né, a pessoa que está ali na ciência desenvolvendo modelo. Por isso que o conhecimento de negócio é muito importante. Isso daqui melhora o planejamento da empresa, ela consegue se planejar melhor, antever os eventos e atender as demandas dos seus clientes. Melhora a performance do seu negócio. Finalmente, esses 2 casos que eu passei, eu esqueci de citar, foram casos supervisionados. Acho que no primeiro eu falei, no segundo faltou falhar, perdão. Esse terceiro é um caso de segmentação de clientes. E um caso de segmentação de clientes é não supervisionado. Aqui a gente trabalhou em cima de uma empresa que o negócio deles é milhas de cartão de crédito. Tá? Acho que muito provável que todos vocês tenham cartão de crédito e esses cartões geram pontos. E aí você precisa saber usar aquele ponto para conseguir algum valor em cima disso. Por incrível que pareça, para a empresa não é bom que você perca os pontos, para a empresa é ruim, porque o negócio dela é vender milhas. Se você deixa ela expirar, eles não faturam, quem ganha é o banco. E aí fica ruim para eles. O que a gente quis fazer aqui? A gente quis, a requisição era tentar identificar comunidades dentro da base de clientes deles. Então a gente pega uma comunidade, segmenta ela em grupos e a partir daí você direciona o seu marketing para conseguir uma taxa de conversão maior, uma rodagem ou uma conversão de milhas, venda de milhas maior do que você tinha antes. A gente usou isso com dados de transações do cliente, então a data, o volume que ele tem de milhas, a categoria da transação e outros dados do programa de pontuação. Aqui a gente conseguiu os 4 principais grupos que foram abstraídos daqui são os seguintes. Tem uma galera que acumula e resgata um pouco ponto, principalmente via marketplace, aí comprando, sei lá, taça, vinho, uma bebida, coisas de torradeira, coisas pequenas, nada muito grande. Então, eles acumulavam e resgatavam poucos pontos, mas eles não ficavam com um saldo muito bom. Eles não ficavam com um saldo muito alto, expiravam, beleza. O time de marketing consegue agora direcionar, talvez, eles para produtos que deem mais retorno ou para o cliente ou para a empresa. Né? Se eles estão com milhas sobrando, ele consegue direcionar, mandar um e-mail e falar, tem uma promoção de passagem aqui para Natal, quem quer ir para Natal? Tá baratinho. Ou outras coisas para que eles não percam os pontos e eles deixem de ganhar dinheiro. Tem uma galera que acumula e resgata pouco ponto, mas ele faz resgate principalmente em cashback. O quanto a empresa ganha em cashback e marketplace é diferente, então ela pode direcionar e-mails e marketing para esses 2 grupos de forma diferente para aumentar a conversão dela. Tá? Mas tem o pessoal mais chique, que acumula e gasta bastante, né? Principalmente em milhas e viagens, que não é muito bom para a empresa de milhas, porque eles têm um faturamento menor nesse caso. Para esse caso, eles começaram a oferecer produtos e tentaram direcionar melhor o faturamento para algo que desse mais dinheiro para eles. E tem a galera que acumula muito ponto, mas ela não resgata muito. De todos esses grupos que a gente falou aqui, esse é o principal que o time de marketing deles priorizou para atacar.
porque se os pontos expiram, eles deixam de faturar. E aí é ruim para a empresa. Então, tudo isso pode gerar ações diferentes de marketing. Ao invés de ele mandar um e-mail de milhas para Natal para todo mundo, ele vai mandar um e-mail de milhas para Natal só para o grupo que vai precisar, que gosta de viagens ou que está fazendo cashback e pode usar em viagens. Ele não vai mandar e-mail de, sei lá, torradeira para o cara que faz cashback. Não faz muito sentido, né? Ele consegue direcionar o seu marketing, a coisa fica personalizada. E com isso ele aumenta a performance do negócio dele. Daqui que a gente viu os casos que foram aplicados, eu vou, com muita humildade, professora, falar um pouco do futuro, do que eu imagino para o futuro. Tá? Para onde a gente vai daqui? É muito difícil dizer o que vai acontecer nos próximos anos, tá? Porque o mercado muda de uma forma muito rápida. Se a gente falasse para as pessoas que estavam aqui, professores, trabalhando com inteligência artificial há 20 anos, a gente chegasse lá no ouvido deles e falasse, nossa, vai ter um cara no seu bolso que vai te ajudar a pegar táxi. Ele ia falar, meu Deus, que absurdo. Foi uma evolução muito rápida, né? E fazer isso, é muito difícil a gente tentar prever o que vai acontecer no futuro, porque provavelmente, se eles vierem aqui e falarem no nosso ouvido, a gente vai falar, nossa, que coisa. Então, eu acho que tem uma revolução vindo a caminho, tá? Se a gente falar dessa revolução, ela certamente vai ser que a gente teve uma revolução industrial, se a gente voltar lá na época do colegial, que a gente estudou a revolução industrial, onde as máquinas substituíram a força bruta, né? Se a gente pegar aqui na região de vocês, você não precisa mais ter 10 mil pessoas colhendo milho na fazenda do Cará. Você vai lá, pega 4, 5 tratores, coloca para colher, para plantar, para colocar adubo, para irrigar. A massa de trabalho diminuiu muito naquela parte, na parte da força bruta. As máquinas substituíram a força do homem. Agora a gente está indo para uma coisa que é diferente, que vai substituir a nossa mente. Talvez você não precisa mais dirigir carro daqui a um tempo, né? E isso vai ter um impacto na nossa sociedade. Porque se a gente pegar em Maringá, tem 22.400 veículos, segundo o Detran, cadastrados como veículos de trabalho. São 22.400 vagas de trabalho a menos. Qual que é o impacto que isso vai gerar na sociedade da região? É algo a se pensar. O que a gente vai fazer para atuar em cima desse impacto? Porque alguma coisa tem que ser feita, né? Aqui eu peguei só caminhão, trator de ônibus, tá? É mais ou menos 5,1% da população de vocês, contando com o último censo que foi feito há muito tempo atrás. Nas manufaturas, hoje a gente já tem robô, só que o robô vai lá e faz uma tarefa específica. Ele aperta um parafuso, ele solda uma placa, ele coloca um vidro no carro, coisas desse tipo. Em algum tempo, daqui a alguns anos, a gente vai ter robôs que vão atuar resolvendo problemas que acontecem durante a produção, tomando decisões ali sobre o que acontece. Então as fábricas vão precisar de menos mão de obra humana. E aí isso vai impactar também na quantidade de empregos que estão disponíveis para as pessoas. Isso é algo que vai ter um impacto na sociedade, é algo que tem que ser discutido, né? Na saúde, a gente vai ter diagnósticos melhores, mais rápidos e mais precisos. Eu jogava vôlei, tá? Antes da pandemia, e aí um dia eu torci o pé, eu fui no hospital, meu pé estava inchado, parecia um pé de elefante, e aí a médica tirou um raio-x, me colocou para fazer ressonância, que é um exame que vocês não devem ter feito, mas é bem chato. Você fica 40 horas no tubo, que ele fica martelando na sua cabeça, meu pé no caso. E eu saí do consultório, fui lá falar com a médica, ela olhou para mim e falou, beleza, você não quebrou o pé que eu vi no raio-x, mas daqui 3 dias você volta para eu passar o resultado da ressonância magnética. Ela não sai na hora como sai lá no The Good Doctor, nas séries de TV, não é daquele jeito. Elas demoram para sair, porque tem uma pessoa que vai olhar. Essa pessoa não é qualquer pessoa, é uma pessoa que tem um monitor que tem 5.000 de resolução lá, numa sala com uma luz específica, ele tem que ficar o dia inteiro olhando o exame. E se ele errar, ele está cometendo algo muito grave, porque se ele falar que você não tem câncer e você tem câncer, é algo muito ruim, né? Então talvez tenham processos e pessoas que analisam o seu exame antes dele chegar a você, por isso demora. Mas já existem trabalhos com machine learning para identificar coisas. Quando eu estava fazendo mestrado lá, e vocês eram crianças, já tinha um amigo meu trabalhando
para fazer detecção de câncer de mama junto com o Hospital das Clínicas. É um trabalho super legal, porque só que é muito perigoso também. Ele não pode dizer que a pessoa não tem câncer e ela tem. Ele pode dizer que ela tem câncer e ela não tem. É um erro um erro aceitável. Mas se a pessoa tem câncer e ela não tem, isso não pode acontecer. E é isso que é difícil de tunar, mas a gente vai chegar lá. E aí você vai chegar no hospital, em 30 segundos, você sair da máquina lá depois de ser martelado, o resultado já está impresso, já está pronto, e o médico pode tomar uma atitude. No meu caso não era nada, mas em alguns outros casos, o diagnóstico mais rápido vai melhorar a nossa saúde, né? A gente pode facilitar o desenvolvimento de drogas. Todo mundo viu e acompanhou o desenvolvimento de vacinas. Ele surpreendeu a todos nós, né? Todo mundo achava que ia ficar 2 anos esperando a vacina e ela chegou bem mais rápido do que isso. Isso com certeza teve ajuda de inteligência artificial para selecionar padrões, selecionar parte lá do que ia ser usado para testar, né? Antes a gente ia ter que ir lá, muito mais gente ia ter que ser testada com os medicamentos, porque os dados não previam e não tinham possibilidade de tomar decisões. Esse processo foi facilitado não só por isso, mas por técnicas de RNA, que não cabe a discussão aqui, mas com certeza ajudou bastante, né? E a gente vai ter sistemas de enfermagem que vão cuidar das pessoas nos hospitais, nas casas, que serão mais personalizados, né? Hoje todo mundo que fica no hospital, não é muito o contexto de vocês, mas você sempre ouve, a comida do hospital é ruim. Às vezes você vai lá no hospital, o cara chega todo feliz, trouxe uma gelatina, mas você odeia gelatina. O cara pode ter uma análise e saber quem não gosta de gelatina, não manda gelatina, manda pudim, né? Manda outra coisa, o cara não gosta de frango, manda carne, né? Dá para fazer esse tipo de análise, tomar esse tipo de decisão e personalizar o atendimento. Isso que vai trazer mais qualidade de vida para a gente. E na educação, a gente vai ter, assim como a gente já teve, uma digitalização do conteúdo. Mas talvez a gente tenha, eu acho que vai ser muito legal, eu era professor até o ano passado, quando os alunos começarem a dormir, em vez do professor ter que passar e dar aquele pedala robinho, que é interessante até do lado do professor, brincadeira, a gente vai ter vídeos que vão detectar que o aluno está perdendo a atenção e começar a dar um estalo, fazer alguma coisa que chama atenção, mudar o conteúdo, mudar de alguma forma que fique personalizado o seu atendimento, melhora a sua captação e melhora a performance do negócio de aprender. O aluno aprende mais, para a instituição ensina melhor, né? E hoje a gente tem robôs que já estão rodando, que conseguem reservar restaurante, por exemplo. Eu sou de São Paulo, não sei onde comer aqui em Maringá, eu já ouvi algumas coisas, eu conheço algumas cervejarias da Catedral, ainda falta conhecer a Araucária e a Hack, mas eu podia pedir para reservar agora, porque eu estou muito afim de ir na Araucária, não sei se é um dia bom, mas só do meu telefone eu vi se ele pode ligar lá e reservar um lugar, porque se eu fosse na do Urso, que abriu agora há pouco, eu não ia conseguir, porque tem uma fila de 1 hora, 7 horas mais ou menos, pelo que eu entendi, né? Então, já é possível reservar, mas não é uma reserva que a pessoa vai lá, bate no serviço e reserva. É uma reserva que o meu telefone liga e ele consegue interagir com a pessoa que está lá no telefone física, falando, e reservar o salão de beleza, não é muito o meu caso, né? A bar também não, porque eu sou meio relaxado, mas a cervejaria seria um bom caso, né? Não sei vocês. E uma outra revolução que vai vir ao caminho, que está aparecendo, está acontecendo, vai ser a computação quântica, né? Hoje a gente trabalha com dados binários, true, false, a máquina mostra imagens bonitas, mas é tudo true, false. A computação quântica não. O volume de dados processado por computação quântica é absurdamente maior. Já existem algoritmos feitos para trabalhar com machine learning nesses equipamentos. Já existem serviços de cloud ainda muito controlado, porque com um computador quântico eu consigo quebrar a senha de qualquer pessoa em 2 segundos, algo que seria feito em 1 milhão de anos no computador normal. Então, aí já existem serviços de cloud rodando, disponíveis, mas ainda com acesso muito controlado, que o governo fica em cima com razão, é um risco de segurança também, né?
Isso vai ser uma nova era de computação. Tudo que a gente aprendeu até agora vai ser diferente. As linguagens, a forma de trabalhar, talvez a experiência ajude um pouco, mas muita coisa vai mudar. E hoje a gente tem problemas que são muito complexos, que não podem ser resolvidos, que serão resolvidos por esse tipo de computador. Então, mais uma revolução está vindo a caminho, né? E não podia faltar, desculpe, o nosso jabá, né? Já que o RH está aqui me impressionando, olhando para mim bravo, brincadeira, elas são fofas. A gente tem vagas na área de dados. Se você gostou da empresa, da palestra, das opções, baixa lá no Grupar, tira uma foto, pega o conteúdo que vai ficar disponível, acesse, se candidatem e espero vê-los lá logo. Não deixe também de acessar o nosso site, que foi reformado há pouco tempo e é muito legal. E era isso que eu tinha a dizer para vocês. Agradeço a presença de todos. Se tiver alguma dúvida... Naquela parte o terceiro exemplo, que era a segmentação de cliente e categorização de cliente, me pareceu um tanto simples, me pareceu que uma consulta, eu não sei qual é o nível de categoria, então eu queria saber o que precisaria de inteligência para segmentar nesses casos. Tá bom, tudo bem, talvez eu tenha passado ele muito rápido, vamos lá. Eu vou chutar os números que eu não lembro de cabeça, eu não participei desse projeto, mas mais ou menos 20 milhões de clientes. Tá? Foram gerados 14 grupos, aqueles 4 foram os principais. E tinham entre 15 e 50 colunas que foram usadas para gerar aqueles insights. Então não é só bater o olho numa tabela e ter aquela característica. Aquele algoritmo de machine learning conseguiu identificar, usando os dados, que aqueles eram grupos que podiam ser juntados por afinidade. Tá? Então, é claro que nem todo mundo que estava no grupo A comprava pouco e gastava pouco e acumulava pouco. Tinha algumas pessoas diferentes. Mas os dados delas sugeriam que elas tinham algum tipo de afinidade. Tá? Não pode ter parecido simples, mas não foi nada simples. É uma empresa bem grande. Obrigado pela pergunta. Por favor. Num processo de desenvolvimento de um software tradicional, sem machine learning, o cliente vai apresentar a demanda dele, a empresa vai coletar os requisitos, estruturar, planejar os documentos e vai entregar um software no final. No caso de um projeto de machine learning, eles vão pedir uma predição de alguma coisa, pedir para ajudar a tomar uma determinada decisão. Aí eu queria entender assim, se o cliente não tem dados suficientes para começar, para esse estudo, como é que faz? Ou se tem dados suficientes, mas vocês, lá que vão fazer o estudo, vê que esses dados não têm a qualidade necessária, ou até tem a qualidade, mas no resultado não tem muito o que fazer. Como que é essa discussão com o cliente dele? Tá bom, é muito difícil. Foi uma excelente pergunta, obrigado. Vamos lá. Quando você tem dados suficientes, saber se você tem dados suficientes ou não é mais fácil avaliar pelo volume de dados da base do cliente. Tá? Então, essa foi uma das perguntas quando a gente chega para alguém para fazer um projeto de machine learning, se ele tem dados suficientes ou não. Pelo volume você consegue ter uma ideia. Os dados em si, a gente nunca sabe da qualidade deles antes de colocar a mão na massa lá, de olhar para o banco do cliente, porque muitas vezes ele fala que está ok e não está muito bom. A gente tem casos já que a gente pegou uma coluna de data que ela tinha o dado em timestamp, ou seja, milissegundos. A mesma coluna tinha dado em ano, mês, dia. A mesma coluna tinha dado em dia, mês, ano. Então, é uma coisa que você fala, o que eu faço com esse negócio que está aqui? Você consegue trabalhar o dado, você consegue conversar com o pessoal de negócio e entender que tem um sistema que manda em milissegundos, tem outro que manda desse jeito, tem outro que manda do outro jeito. Vamos colocar alguém no meio do caminho aqui para acertar tudo, que aí vai facilitar a vida de quem está trabalhando no banco lá. É uma das opções. Quando a gente fala assim, em software, a pessoa já sabe o que ela quer. Em inteligência artificial, às vezes a gente tem que propor o que a gente pode fazer a partir dos dados. Tá?
Então, vamos imaginar que você tem uma companhia aérea, a gente pode propor para você economizar combustível. Mas é um tema muito aberto. Como que eu economizo combustível numa companhia aérea? Eu posso economizar combustível numa companhia aérea deixando o avião menos tempo parado no solo. Eu posso economizar combustível numa companhia aérea se ela for mais pontual. Então, tem algumas coisas que eu posso atacar. E aí, a gente, em contato com o time de negócios, a gente pega e vê o que mais afeta o problema que ela quer resolver. Então, se deixar o avião no ar mais tempo é o que mais afeta o consumo de combustível, vamos tentar deixar ela mais pontual para que ela consiga chegar no aeroporto no momento certo e a vaga de estacionar o avião, de pousar o avião, esteja aberta. Né? Porque tem alguns aeroportos que são muito concorridos. Se você atrasa 30 segundos em Congonhas, você fica 3 horas para colocar um avião no ar de novo, ou pousar ele. Então é um negócio muito louco. Coisas de você conseguir melhorar a pontualidade já traz um resultado financeiro muito bom. Então, a gente tem que entender do negócio, o entendimento do negócio é algo muito importante para você chegar lá e conseguir atacar o problema onde mais dói. Né? Você fez mais uma pergunta que eu... Se acontecer de vocês fazerem a análise e chegar no ponto assim, desculpa, mas os seus dados aqui a gente não consegue concluir nada. Entendi. Acontece. A vida nem sempre é tão bela quanto a gente mostra nas apresentações e aí vai de uma negociação com o cliente de você tentar pegar dados de outros sistemas ou às vezes não dá para você tomar a decisão porque o dado não tem uma qualidade boa. Às vezes você precisa conectar num serviço externo, por exemplo, para pegar a previsão do tempo e aí conseguir aumentar a contextualização ali dos dados para o algoritmo tomar uma decisão melhor. E hoje nem todos os problemas a gente consegue resolver, então às vezes você tem que falar para o cliente, desculpa, não deu certo, vamos tentar fazer outra coisa e é assim. Mas reembolsar o cliente. Depende do contrato. Às vezes você não recebe também, mas é melhor não entrar nessa seara. Mais alguma dúvida? Por favor. Ela perguntou se tem algum livro que eu recomendo para ciência da computação, para ciência de dados. A gente tem, inclusive a gente está fazendo um post, no Instagram que a gente está fazendo um post de livros recomendados ou interno? No Instagram a gente vai fazer um post essa semana, já fez? Não? Essa semana vai ser um post no nosso Instagram recomendando livros tanto para análise, quanto para engenharia, quanto para ciência de dados. Eles estão lá, eu ajudei a fazer arquitetura também. Tá? Qual que é o mesmo? Ele é Flow Big Data. Valeu, obrigado. Então, acesse, segue lá o nosso Insta que vai ter esse post essa semana. Essa semana? Talvez a próxima, mas aqui, até a semana que vem. Eu já não estou mais em Maringá, vocês não podem me bater, estou brincando, mas até a semana que vem. Tá. Mais alguma dúvida? Legal, a pergunta foi, naquela figura ficou claro que a relação de cientista de dados e engenheiro é mais próxima, mas o analista ele ficou um pouquinho isolado. Ele também trabalha próximo do engenheiro de dados, porque ele está consumindo os dados que foram gerados por ele. Né? O cientista eu acho que tem uma interação mais próxima com o analista, com o engenheiro, porque ele também faz requisições. Né? Como ele, às vezes ele fala, não cheguei no resultado, eu preciso de mais dados, tenta conseguir essa fonte para mim. Então, ele tem uma relação mais próxima. Isso também acontece com analistas, mas é mais difícil que isso aconteça. Eles trabalham todos juntos, mas a relação de cientista com o engenheiro é mais próxima do que a de analista com o engenheiro. Certo, Caio? Beleza. Tem que configurar o...
Beleza? Obrigado pela presença nessa noite chuvosa. Espero que todos vão bem para casa. Vejo vocês na Secomp do ano que vem. A gente que agradece a presença, a Elefon principalmente pelo patrocínio, pela presença ontem na feira. Foi muito bom, os nossos participantes aproveitaram bastante e ano que vem tem mais Secomp de novo.